Joquebede abriu mão de algo que era muito importante para ela, de um filho, para que ele não fosse morto pelo faraó. Nós vamos aprender hoje uma grande lição com Joquebede. Os hebreus se tornaram um povo muito numeroso, muito grande na terra do Egito, e Faraó começou a colocar sobre eles penosas cargas de trabalho, uma escravidão realmente. E o povo de Deus ele virou escravo do Faraó, escravo no Egito, e eles se multiplicavam muito. E tinha uma promessa de que viria um libertador do povo hebreu dessa escravidão. E o que o Faraó ele começou a fazer? Ele falava para as parteiras matarem todos os meninos, os filhos homens que nascessem das mulheres hebreias. Mas as parteiras temeram a Deus e não fizeram isso que o Faraó pediu. E Joquebede teve seu filho e tentou escondê-lo por 3 meses para que ele não fosse morto por esse decreto do Faraó. E depois de 3 meses ela começou a ver que ela não conseguia mais guardar essa criança sem que ninguém descobrisse. E o que ela fez? Ela pegou um cestinho, colocou o seu filho dentro do cesto e lançou ele sobre o rio, pedindo para que a sua irmã, a filha dela, na verdade, a irmã do bebê, Miriam, acompanhasse esse cesto durante todo o rio Nilo para ver aonde ele iria parar. E ela orou ao Senhor, pedindo que o Senhor guardasse essa criança, porque ela sabia que essa criança era uma criança muito especial. E acompanhando Miriam, acompanhando esse cesto foi parar lá na casa de Faraó, no local onde a filha de Faraó se banhava, tomava banho, E ela viu esse cesto, a criança chorando, abriu esse cesto e viu que era uma criança. E pelas roupinhas da criança ela percebeu que era um filho dos hebreus. E ela decidiu que esse filho seria filho dela. E ela adotou essa criança e colocou o nome dele de Moisés, que significa que foi tirado das águas, E olha para você ver, Miriam viu que ela tinha pegado essa criança e que essa criança precisaria ser amamentada, e a filha de Faraó, ela não tinha filhos, então ela não poderia dar de mamar, Não poderia alimentar essa criança, amamentar essa criança. Miriam chegou e falou assim: olha, se você quiser, eu posso ver entre as hebreias uma mulher que possa vir amamentar o seu filho e cuidar dele até que ele pare, não tenha mais necessidade de amamentar, para que ele venha então morar com você. E a filha de Faraó achou muito legal essa ideia. Quem que foi? Miriam foi buscar Joquebede. Moisés voltou para os braços de Joquebede até que ele fosse desmamado, e depois Moisés foi viver no palácio junto com Faraó como filho da filha de Faraó. O que foi muito importante, porque Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel. Então Moisés ele teve a oportunidade de morar no palácio, estudar, ter todos os conhecimentos que ele precisaria sobre guerra, sobre liderança, sobre várias coisas para que ele pudesse então libertar o povo de Israel. Joquebede lançou aquilo que era importante para ela, abriu mão, para que essa criança ela vivesse. Ela sabia que por mais que ela ficasse um tempo amamentando Moisés, depois Moisés não seria mais dela. Ela teria que entregar para a filha de Faraó. E o que eu aprendo com Joquebede é que nós devemos, como Eclesiastes, como Salomão diz lá em Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Joquebede fez isso. Ela lançou isso que era tão importante para ela. Ela não foi egoísta de ter ficado com o filho e talvez esse filho poder morrer, Porque ela queria ter o filho para ela. Mas ela abriu mão porque viu que essa criança ela tinha um chamado de Deus. Ela abriu mão do filho para que esse filho pudesse cumprir, depois de alguns anos, o chamado que Deus tinha dado a ele, que era para libertar o povo de Israel. Moisés foi um dos homens mais importantes que nós vemos na história, Quem nunca viu falar sobre o Mar Vermelho se abrir para o povo de Deus passar, Moisés estava liderando o povo nessa época, Nessa libertação. E Joquebede não quis ser egoísta, ficar só com a bênção para ela, mas através dessa doação dela, todo um povo pôde ser liberto da escravidão. Não segure, não seja egoísta, reparta com os outros aquilo que você tem. Eclesiastes também diz isso, reparte
reparte aquilo que você tem. Depois disso, aquilo que a gente dá, né? Jesus mesmo diz que tudo que nós damos, né? Aquele que dá, recebe a mesma medida, sacudida, recalcada, transbordante. Uma medida às vezes até maior do que aquilo que você dá. Então aprenda com Joquebede a não ser egoísta, mas ser generosa e lançar aquilo que é mais importante para você nas mãos de Deus, porque lá na frente isso vai ser bênção não só para a sua vida, porque ela também foi liberta, ela também era escrava, mas também de toda uma geração, de toda uma nação. Que nós possamos ser generosos pensando que nós vamos abençoar outras pessoas, que a gente possa viver a nossa vida pensando no bem comum, no bem das outras pessoas. Nós aprendemos isso com Joquebede, que o nosso coração seja generoso diante de Deus e diante das pessoas. Que você tenha um bom dia, um abraço.